A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família. Bem-vindo a mais um encontro com Deus, a mais um devocional, onde estamos aqui crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus através da leitura de toda a Bíblia Sagrada, com o nosso projeto Aplicação Pessoal. Em nome de Jesus. Se você sentir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que, como você, têm o mesmo intuito de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Lembrando que nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, você pode deixar o seu questionamento, alguma dúvida que você tenha concernente à palavra, você pode deixar o seu testemunho ou simplesmente a sua paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E dizer como tá, né? Tudo bem, alguns irmãos que pediram oração. Teve aquela irmã, né, que o seu esposo fez a cirurgia, né? Gostaríamos de saber como é que vocês estão. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um inscrito aqui que ela sempre fala, ela sempre está ali em constante comunicação com a gente, que é a Adriana, né? Temos também a Eliette. Aleluias, glória a Deus. E outras irmãs também, né? Que às vezes eu não me lembro o nome. É por isso que às vezes eu nem gosto de citar. Porque a gente esquece, né? Mas existe aquelas irmãs que elas são constantes mesmo e que elas sempre estão ali falando, né? Não só as irmãs também, irmãos, né? Em nome de Jesus. Então, é interessante estarmos em comunicação. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que às vezes a gente sugere até, né, para vocês se tornarem membros do canal. Por quê? Porque estreita mais esses laços, certo? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas vamos para, né, o importante, que é a palavra do Senhor, hoje no segundo capítulo do livro de Esdras, que é genealogia, mas nem por isso vamos deixar de ler. Amém? Vamos lá? Você já está com a sua Bíblia na mão? Em nome de Jesus? Glória a Deus. A lista dos que voltaram de Babilônia para Jerusalém com Zorobabel. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dos transportadores que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, e para cada um para a sua casa, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baana, o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá, Joabe, 2.812. Os filhos de Elã, 1.254, os filhos de Zatu, 945, os filhos de Zacai, 760, os filhos de Bani, 642, os filhos de Bebai, 623, os filhos de Azigade, 1.222, os filhos de Adonicão, 666, os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Bessai, 323. Os filhos de Jorá, 112. Os filhos de Assum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os filhos de Netofa, 156. Os filhos de Anatote, 128. Os filhos de Azimavete, 42. Os filhos de Kiriate Arim, Sefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e Gibeá, 621. Os filhos de Miquimás, 122. Os filhos de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1.254.
Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lod, Adid e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Sená, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Passu, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Aleluias. Aleluias, glória a Deus. Vamos continuar a leitura da palavra. Amém. Tive que entrar, começou a chover, mas vamos continuar. Amém. Os filhos de Arim, 1.017. Os filhos de Jesuá e Cadmel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Até, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, por todos 139. Os netineus, os filhos de Ziá, os filhos de Assufá, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Siá, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai e os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazã, os filhos de Uzá, os filhos de Parceia, os filhos de Bessai, os filhos de Asná, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufá, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Assa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Temá, os filhos de Nessias e os filhos de Atifa, os filhos de servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perudá, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim, os filhos de Ami, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram a Tel-Melá e Tel-Assa, Querube, Adã e Imer. Porém não puderam mostrar a casa dos seus pais e a sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Os filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado de seu nome. Estes buscaram os seus registros entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que, por imundos, foram rejeitados do sacerdócio. E o Tisata lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360. Aleluias, glória a Deus. Afora os servos e as suas servas, que foram 7.037. Também tinham 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, e os seus mulos, 245. Os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720. E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para afundarem no seu lugar. Aleluias, glória a Deus. Conforme o seu poder, deram para o tesouro da obra em ouro 61 daricos e em prata 5.000 arratéis
e 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, também os cantores, como os porteiros e os netineus, nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe, uma coisa que eu observo aqui e que é bem importante é que quando Deus chama, é interessante, como parece assim, que saem pessoas da onde você menos imagina. Você vê que a quantidade de pessoas aqui, né, foi contado 42.360, mas ainda faltavam os servos e outras. Quer dizer, foi um número fenomenal de pessoas, e mesmo assim, aquele imperador, ele abriu mão daquelas pessoas para que elas voltassem para cumprir o querer de Deus na vida deles, o que é totalmente diferente do que aconteceu no Egito, né? Nós vemos aqui que o governador Ciro, né, o rei Ciro, né, ele pega o quê? Ele ordena que eles voltassem para a casa de Deus, porque o tempo já havia cumprido e eles tinham que reconstruir ali Jerusalém. Sabe o que é que eu aprendo? Uma lição muito forte nessa palavra, antes mesmo da gente ler as explicações aqui da Bíblia de aplicação pessoal, é que todo exílio tem o seu retorno. No tempo de Deus, na hora certa, exata, dada por Ele na nossa vida, Ele nos tira do exílio. Esse exílio pode ser um exílio financeiro, pode ser um exílio sentimental, às vezes até espiritual. Mas nós devemos estar tão somente na dependência de Deus. Você vê que existiu pessoas que foram ali junto com eles que não sabiam nem identificar a herdade deles, de quem eles eram, da linhagem deles, né? Mas eles não deixaram de ir por causa disso, eles não se acharam desmerecidos, porque eles sentiram um chamado para ir, né? Então, qual lição fundamental eu tiro dessa palavra? Quando Deus te der o chamado, não vacila. Quando Deus te chamar, não fique usando as desculpas que a sua carne dá para que seja mostrado, né? Deixa eu só ajeitar aqui, gente. Aleluias. Para que seja feito conforme você quer. Não, mas conforme Deus quer. Os empecilhos, eles virão. Aqueles momentos de incerteza, com certeza, chegarão na nossa vida. Mas nós temos que entender que a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós precisamos ser obedientes ao chamado de Deus. Então, seja obediente ao chamado de Deus. Embora tudo na tua vida pareça contrário, Deus, ele te dará provisão. Você vê que aqui, no final do capítulo, é dito que o chefe dos pais, vindo à casa do Senhor, que habitava em Jerusalém, deram voluntariamente para a casa de Deus, para que o plano do Senhor ele se concretizasse. Então não se preocupe, quando Deus tem um plano na sua vida, Ele levanta pessoas para te ajudar. Às vezes, quando nós temos algum chamado de Deus, o que é que acontece? Nós geralmente usamos 1000 desculpas para fazer a obra de Deus, para não fazê-la, para não cumprir o chamado. Ah, mas eu não tenho escolaridade, eu não tenho isso, eu não tenho dinheiro, tudo que eu pego eu tenho que dar para Deus. Não, não é isso. É voluntariamente. É algo que Deus vai fazer sobrenatural, não só na sua vida, mas na vida de todos aqueles que te cercam, em nome de Jesus. Então nós temos que entender, para a glória do Senhor Jesus, que o chamado dele na nossa vida é real. Amém? E no momento exato que ele te chamar, não fica dando desculpas. Não fica olhando para as tuas limitações. Tão somente você teve certeza que era Deus, você viu que era Deus agindo ali, vá e deixe Deus agir na sua vida, e você verá que a glória do Senhor, ela se manifestará, e Deus, ele te honrará em tudo que você for fazer, em nome de Jesus. Então, às vezes a gente lê eu ia pular essa genealogia, não vou mentir para os irmãos, né? Mas depois eu disse, não estamos lendo toda a Bíblia, não vou fazer como eu fiz nos livros passados, eu vou ler. Então, ali, o retorno, né? Vamos aqui para a Bíblia de aplicação. O retorno aqui parecia impossível, mas foi concedido por Deus.
né? Essas genealogias, elas são umas credenciais importantes para designar quem era da família de quem, para que justamente pudesse ser levantadas pessoas certas para o serviço que Deus queria ali fazer. Ou seja, Deus, quando ele tem uma obra para uma determinada pessoa, ele não vai colocar qualquer pessoa, ele vai colocar os eleitos dele para fazer aquela obra. E ali você vê que hoje, em Jerusalém, ali em Israel, dificilmente se sabe quem é da família de quem é. Tanto que hoje estão usando o quê? Estão usando a tecnologia para descobrir, né, de quem cada judeu faz parte, qual é a sua linhagem, porque é importante para eles saberem. Por quê? Porque eles têm promessa. Os sacerdotes, eles precisam vir da família dos levitas. Eles não podem ser de qualquer família, eles têm que vir da família de Arão. Amém? Em nome de Jesus. Assim como cada um tem o seu chamado. Então, Deus, ele dá a arma certa para usar no momento exato. Em nome de Jesus. O governador mencionado aqui, né, Zorobabel, ele levou o povo até ali Jerusalém. Os utensílios sagrados para se consultar eram provavelmente o Urim e o Turim, como foi falado aqui, né? 2 objetos que foi colocado ali, instituído desde o tempo de Moisés. A gente viu ali a instituição, né, do Urim e do Turim para saber se Deus dizia sim, se Deus dizia não. Amém? À medida que a reconstrução do templo progredia, todos contribuíam com ofertas voluntárias de acordo com as suas possibilidades. Alguns podiam dar enormes ofertas e ofereciam generosamente. Era exigido o esforço e a cooperação de todos, e o povo dava quanto podia. Hoje, nós nos limitamos pelo que nós vemos. Não é porque eu tenho um pouco que Deus vai desconsiderar. Você lembra da oferta da viúva? Apenas o quê? Uma moedinha. Mas era tudo o que Deus estava precisando naquele momento. Então, não desconsidere a sua oferta por aos teus olhos parecer pouca, porque o que vale é a intenção, a motivação pela qual você está ofertando. Você vê que aqui eles davam generosamente. Eles não davam para ser exaltados, eles não davam para que eles viessem ser vangloriados, não. Eles davam porque eles queriam ver a casa do Senhor levantada, eles queriam ver a obra do Senhor sendo feita. E aquelas pessoas, para tirarem o seu tempo para Deus, elas não podem trabalhar. Então, se elas não podem trabalhar, elas precisam sim de ser ajudadas. Então, quem é que vai ajudá-los? Eu, você, nós. Não precisa ser, irmão, mas eu preciso dar a metade do meu salário, ou isso. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, você tem que dar aquilo que Deus coloca no seu coração. Se Deus te chama para ser dizimista, amém, seja dizimista. Mas se Deus só te chama para ser ofertante, seja um ofertante. Só não chegue na presença de Deus de mãos vazias. Amém? Em nome de Jesus. Tenha algo para ofertar a Deus. Em nome de Jesus. Se não for dinheiro, mas que seja a tua adoração, que seja o teu coração. Em nome de Jesus. E aqui, né, termina falando de que o dinheiro obtido, ofertado, foi suficiente para se iniciar a reconstrução. O povo dedicou seus recursos ao melhor uso. Estavam animados e eram sinceros, mas este templo jamais se assemelharia ao esplendor do templo de Salomão. Aleluias! Por quê? Porque a quantia reservada para aquele templo foi uma quantia que foi guardada desde Davi, né? Algumas pessoas choraram quando se lembraram do glorioso templo que havia sido destruído. Que foi destruído pelo quê? Por conta do pecado do povo, por conta da ingratidão. E é isso que nós temos que aprender para a nossa vida. Olhe e considere a cada dia o que Deus tem feito na sua vida. Não seja ingrato, não se rebele. Saiba glorificar a Deus. Sabe uma palavra que Paulo disse e que muito mal empregada é hoje? É tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar pelo muito, mas também posso passar pelo pouco. E em nome de Jesus, o importante é eu passar com Deus, eu passar com o Senhor. Amém? Então que seja esse o teu foco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus eterno, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa palavra.
Obrigado, Senhor, por nos lembrar que o Senhor não olha para a quantidade, mas o Senhor olha para a qualidade, para a motivação. Obrigado, Senhor, por nos lembrar que quando chega o tempo da promessa se cumprir, nada impede. Não tem cativeiro que impeça, não tem tribulação que impeça, não tem provisão que falte, porque o Senhor tudo providencia. Obrigado, Deus, por tudo que tens feito em nossas vidas. Sabemos que não somos merecedores, mas sabemos que o teu amor é incondicional. Em nome de Jesus. Paizinho, abençoa nossa casa, nossa vida, nossa família, nosso ministério. Abençoa todos que estão nos cadernos de oração. Abençoa cada um que está orando comigo. Pai, abençoa aqueles que determinaram, Senhor, crescer na tua graça e no teu conhecimento. Em nome de Jesus, Senhor. Sem o conhecimento de ti, toda sabedoria é humana, carnal e diabólica. Mas com a tua intimidade, com o teu conhecimento, nós rompemos barreiras e derrubamos muralhas. Em nome de Jesus. Dá-nos a tua bênção, livra-nos do choro, angústia, dor, acidente, má notícia, tribulação, enfermidade. Livra-nos, Senhor Deus, de todo mal, de toda contenda. E que a tua bênção, ó Deus, esteja sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoa todo alimento ingerido, toda comida, toda bebida. E enche-nos de paz e alegria. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor. E lembra, em nome de Jesus, no momento certo, que você tiver que sair do cativeiro, Deus dará toda a provisão. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.